Olá, turminha do sexto ano. Vamos começar hoje mais uma aula de história e o tema da nossa aula de hoje é muito massa, viu? Vem falando sobre os muçulmanos e também o islamismo. Como nós vimos em aulas anteriores, nós sabemos, né, que os bizantinos eles criaram um império que mantinha ligações com o antigo império, né, e também com o cristianismo como religião oficial. Mas com o tempo, o cristianismo dos bizantinos, ele foi trilhando aí um caminho próprio e foi se diferenciando do romano, o que causou aí muitas divergências e levou a uma separação chamada de cisma do Oriente. O cristianismo bizantino, chamado de ortodoxo, ele expandiu-se com as fronteiras do império e conforme ampliavam suas conquistas, os bizantinos eles foram evangelizando e convertendo povos eslavos ao cristianismo. Mas enquanto o Império Bizantino ele conquistava terras no Ocidente, na Arábia surgia um líder que fundou uma nova religião monoteísta, que era o islamismo. E todas as vezes que a gente fala de monoteísta, vocês sabem que é aqueles que acreditam em apenas um Deus, né? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre Maomé, que é o fundador do islamismo, e ele criou a segunda maior religião do mundo e que atualmente é a que mais cresce em número de adeptos. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a civilização árabe no século VI. A civilização árabe muçulmana, como vocês estão vendo aqui nesse mapa, nasceu na Península Arábica, que era uma região de clima muito quente e seco, cujo território é formado por planícies áridas e também desertos enormes pontilhados de oásis. A presença humana nessa região é muito antiga. No século VI, os povos árabes eles viviam dispersos ali por essa península. Então, cada qual tinha ali seus líderes e também tinha o seu próprio modo de vida. Sobre os povos que habitavam a Península Arábica, nós temos aí os beduínos, que eram grupos nômades que viviam no deserto, eles criavam camelos, carneiros e cabras, e também tínhamos os agricultores, que viviam em torno do oásis e cultivavam palmeiras, tamareiras, trigo, dentre outros cereais. No final do século VI e início do século VII, né? Então, muitas cidades da Arábia, elas eram prósperas e Meca, ela se destacava como um grande centro comercial e principal centro religioso na Arábia, onde os árabes de diversas regiões se dirigiam para orar, pedir e agradecer aos deuses. E a Caaba era o templo religioso que ficava localizado em Meca e tinha ali muitas imagens de vários deuses. Então, de início, os árabes eles eram politeístas fetichistas, ou seja, eles acreditavam que os deuses se incorporavam em pedras, em árvores ou também em animais. Mas com a peregrinação a Meca, os comerciantes coraixitas, eles ganhavam muito dinheiro com a venda de imagens, amuletos e outros produtos aos peregrinos que se dirigiam a Caaba. Como eu disse a vocês, né, que era o principal centro religioso e que era controlado por esses ricos comerciantes. Mas falando um pouquinho sobre Maomé, Maomé ele é o criador e profeta do islamismo. Ele nasceu em Meca por volta do ano de 570 e tem poucas informações sobre os primeiros anos de vida de Maomé. Mas sabe-se, porém, que aos 15 anos ele trabalhava como caravaneiro. Ele levava e trazia mercadorias para a Síria e também a Palestina. Em suas viagens, ele teve contato com duas religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo, que serviam de base para Maomé criar o islamismo. Maomé ele se interessou pela vida religiosa aos 25 anos de idade, ele fazia retiros espirituais nas montanhas e, segundo a tradição muçulmana, num desses retiros ele recebeu o anjo Gabriel e teve aí uma revelação para criar uma nova religião monoteísta que é o islamismo, que proclama que Alá é o único Deus. Então, pregando a crença em um único Deus, Maomé reuniu à sua volta um grupo de seguidores que são os muçulmanos. Isso desagradou comerciantes locais que lucravam com os peregrinos que iam até a cidade de Meca para adorar os deuses nos quais acreditavam.
Então os comerciantes passaram a perseguir Maomé. Ele fugiu de Meca para Iatrebe, chamada depois de Medina, que é a cidade do profeta, e esse episódio ele ficou conhecido historicamente como a Hégira. Ocorreu em 622 e foi escolhido pelos muçulmanos como o ano 1 do seu calendário. Em Medina, Maomé continuou pregando a existência de um único Deus e conquistando adeptos em todos os lugares, né? Inclusive aí beduínos do deserto. Mas aí quando foi em 603, dizendo que Alá lutava ao lado deles, Maomé e seus seguidores marcharam para Meca e lá chegando eles destruíam as estátuas dos deuses locais e reservaram aí a Caaba, a adoração de um único Deus. Meca então passou a ser o centro da devoção muçulmana. Nos anos seguintes, os muçulmanos conquistaram uma parte considerável da Arábia, que passou a ser governada por Maomé. Falando um pouquinho sobre a criação do Islã e do Estado Árabe, Maomé e seus seguidores eles conquistaram Meca pela força de armas. Foi um fato que marca aí o nascimento do Islã, que é uma palavra derivada do árabe que significa submissão total a Deus, e assim Meca tornou-se desde então a capital da religião muçulmana. Ao falecer no ano de 632, Maomé já tinha conseguido unir em torno do islamismo as populações árabes das cidades e também do deserto, e ao mesmo tempo havia criado aí um Estado árabe. Agora que você já está craque sobre os muçulmanos, sobre o islamismo, vamos exercitar um pouquinho o que aprendeu. Primeiro, onde surgiu a civilização árabe muçulmana? Até o século VI, como viviam os povos que ocupavam essa região? Segunda questão, observe a imagem da cidade de Meca, que é a cidade da Arábia Saudita, e em seguida responda as questões. Letra A. Vocês vão descrever como era a cidade de Meca no final do século VI e início do século VII. A letra B. Todos os anos, vários peregrinos se dirigiam a Meca. Como os comerciantes coraixitas se favoreciam com isso? Terceira questão. Que religiões influenciaram Maomé a criar o islamismo? O que o islamismo e essas religiões têm em comum? Muito fácil, hein? A quarta questão, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o calendário muçulmano islâmico e responder. Letra A. Em quantos meses está organizado e quais os nomes dos meses no calendário muçulmano? Letra B. Quantos dias tem um ano nesse calendário? Letra C. Além da contagem do tempo, qual é o significado desse calendário para os muçulmanos? D. O calendário muçulmano é diferente do calendário gregoriano, que é utilizado em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Pelo calendário gregoriano, estamos no ano de 2021. Pelo calendário islâmico, em que ano estão os muçulmanos? A quinta e última questão. Agora, que tal usar sua criatividade? Crie uma história em quadrinhos contando a história de Maomé e a criação do islamismo. E não se esqueça de colocar os balões de fala e também colorir os quadrinhos. Então é isso, galerinha. Até a próxima.